Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos capacitados pelo Espírito Santo quando obedecemos a palavra de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós queremos nos capacitar para alguma coisa, nós nos matriculamos em um curso, em uma faculdade, procuramos no YouTube, fazemos algum curso de forma virtual. Então, através da leitura daquele assunto, nós adquirimos de alguma forma o conhecimento. E assim, minimamente, começamos a entender e a perceber como aquilo funciona. E chega um ponto que nós conseguimos realizá-lo também. Então essa é a forma prática de adquirir conhecimento. Eu preciso pegar o conhecimento de alguém para que esse conhecimento ele possa existir dentro de mim. E eu creio que todas as pessoas elas concordam com isso. Mas e quem inventou a primeira vez? E aquele que escreveu o artigo, aquele que descobriu como as coisas elas funcionavam, aquele que inventava as coisas que não existiam? Porque na antiguidade as coisas eram diferentes do que nós vemos hoje. Até um livro que nós pegamos hoje, que é tão comum, um jornal que nem mais valor tem, porque hoje nós podemos usar meios digitais. Naquela época, para eles poderem replicar alguma coisa, era manualmente, escrito sobre pele de animais. Então a gente vai vendo que em alguns casos, algumas pessoas foram inspiradas. E da onde que veio esse conhecimento? Da onde que veio essa sabedoria? Então cada um de nós tem um chamado. E esse chamado ele vai ser completo. Deus ele vai prover tudo o que for necessário. Seja da parte física, o alimento, a saúde, a disposição, ou seja da parte intelectual, aquilo que nós precisamos saber, mesmo sem entender minimamente daquilo. Então é através da inspiração de quem? Do Espírito Santo. E essa inspiração vem por quê? Porque nós obedecemos e conhecemos a palavra de Deus. Então, da mesma forma que nós sentamos numa escola para adquirir conhecimento, quando nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos convivendo com o Espírito Santo, e isso acaba sendo a base das coisas que nós vamos aprender. Não que a palavra por si só vai revelar, porque a palavra por si só, sem a presença do Espírito Santo, de alguma forma ela não serve de nada. Porque até mesmo o Senhor nos ensinou que Deus deixou oculto o que estava dentro da palavra, por isso ele falava por parábolas, para que somente aqueles que Deus revelasse pudessem entender as maravilhas daquele livro. E para que isso seja uma verdade, é preciso ter fé em Jesus Cristo. E a nossa fé começa como? Lendo a palavra de Deus. Então no começo nós nem sabemos o poder de Deus e o que Deus pode fazer por nós. Nós não entendemos esse mundo espiritual, mas quando nós vamos aprendendo sobre pessoas que se relacionaram com Deus, o que elas sentiam, o que elas relatavam e as coisas que elas assinavam, nós começamos a traduzir também dentro dos nossos sentimentos essa presença de Deus. E assim, o nosso coração em sintonia com o coração do Senhor, sentindo paz na nossa alma, sentindo a sabedoria de Deus transbordando dentro de nós, nós podemos acessar coisas que outras pessoas não poderiam. Será que eu poderia fazer um programa de computador sem ter feito uma faculdade de ciência da computação? E eu faço. Será que eu poderia ter gravado um CD, escrevido um livro e feito as coisas sem ser músico, sem ter
um ensino superior, eu fiz. Então Deus, Ele coloca dentro de mim o seu poder por obedecer a sua palavra. Isso quer dizer que eu sou melhor que as outras pessoas? Não, eu sou um pecador qualquer. Mas quer dizer que quando nós tentamos obedecer e colocamos Deus em primeiro lugar, Ele usa daqueles que Ele pode. E aqui está o ponto. Aqueles que Ele escolheu. Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 27 e 24, a palavra do Senhor ela diz assim: mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Exatamente o que eu acabei de explicar, a palavra de Deus, elas nos ensina. E eu acho curioso como as igrejas, às vezes, elas se perdem no dízimo, no dinheiro, na vida, nessa vida. Existe uma riqueza tão grande de conhecimento na palavra de Deus. Claro que nem toda frase que eu coloco, as pessoas elas vão querer curtir ou compartilhar. Quem vai querer saber que é capacitado pelo Espírito Santo quando eu quero a bênção, eu quero a bufunfa, eu quero andar no carro importado, eu quero a roupa de marca, eu quero o iPhone. Eu não me importo de ir pro inferno, desde que eu vá bem vestido. Essa é a mentalidade. E chega a doer o meu coração quando eu olho um cristão que procura um psicólogo e não a Jesus, que procura a sua sabedoria nos coaches desse mundo e não na palavra de Deus, que procura a prosperidade nessa vida e não a eternidade e o reino de Deus. Então tudo aquilo que Deus fala se torna nada. Talvez porque a palavra mesmo nos ensina que nos últimos tempos inventarão mestres para si mesmos, não pregando aquilo que eles precisam ouvir, mas aquilo que eles querem ouvir. Ontem nós falamos sobre nós pregarmos o evangelho genuíno, sem alteração, sem querer agradar as pessoas, sem querer reconhecimento, sem nada, mas por amor ao Senhor. Então aqui fica claro, esses dias me questionaram qual que era a forma que eu fazia para fazer as frases e os versículos, se eu tinha algum método de anotar, de fazer, porque ele ficava impressionado, porque depois de 1000 dias, as coisas ainda estarem fluindo. Será que sou eu? Ou será que é Deus? Porque eu não tenho curso de teologia, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Se eu pegasse o meu currículo para entregar em qualquer lugar, eu não sou ninguém. Se eu fosse em qualquer igreja para falar qualquer coisa pedindo para pregar, eu não sou ninguém. Para as pessoas não, mas para Deus, Ele sabe o meu nome. Porque todos os dias eu busco a sua presença. Então Deus, a palavra ela deixa claro. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês... Enquanto o Espírito estiver, então quer dizer que o Espírito sai. E quando o Espírito Santo sai, quem que entra? O demônio. Legal. Então você pode estar conversando com o demônio, você pode estar comendo com o demônio, dormindo com o demônio, e você pode ser o demônio. Quando você vê uma pessoa que ela não reflete a imagem de Cristo, ela reflete a imagem do demônio. Porque ou nós somos luz, ou nós somos trevas. E é por isso que nós incentivamos a leitura da palavra de Deus. Você ouvir os devocionais, você ouvir louvores, você evangelizar para demonstrar ao Espírito Santo que você está interessado na presença dele. E assim esse Espírito vai permanecer em você. E enquanto ele permanecer em você, o que acontece? A palavra diz, não é preciso que ninguém os ensine. O Espírito ele vai começar a revelar as coisas para nós, do nosso passado. Por que aquelas coisas chatas aconteceram na nossa vida? Por que as coisas fugiram do controle? Por que as coisas são como são?
Porque nós colhemos o que nós plantamos. Talvez hoje você olhe Deus e ache que é injustiça. Mas será que você teve gratidão por tudo que você viveu? Você olha o fim e chora por alguém que morreu. Algum dia você agradeceu pela essa pessoa ter nascido? Pelos anos que você passou com essa pessoa? Algum dia você retribuiu tudo aquilo que você recebeu? Ou você está reclamando porque você não recebe mais? Então nós temos que ser justos. E a gratidão só vem através do ensinamento do Senhor. E o Senhor só ensina enquanto Ele permanece em nós. Então você acha que você aprenderia sobre Deus em um curso de teologia? Será que esse seria o ambiente perfeito para o Espírito Santo estar ali? Será que eu precisaria conhecer exatamente quem é quem, a situação, o contexto histórico e tudo, para que o Espírito Santo me ensinasse? Ou é preciso ter fé em Jesus Cristo? Você quer ver as pessoas ficar loucas, eu tirar a autoridade da igreja e colocar em Cristo? Nossa, machuca, machuca, machuca de um jeito que eu nunca vi. Nunca vi defender Jesus dessa forma. Mas a igreja, o carguinho e as coisas, nossa, isso defende com unhas e dentes. Porque se tirar isso que sobra na vida dessa pessoa, ela precisa ser alguém. Enquanto eu posso me definir como ninguém e feliz continuar vivendo, eles não suportariam a marca de ser ninguém. Então a palavra deixou clara que os ensinamentos do Espírito Santo, eles não são falsos, mas verdadeiros. Só que tem uma condição. Por que o Espírito permanece em mim? Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Deus é amor. Deus é felicidade, paz, paciência, amabilidade, autocontrole, coragem. O Senhor não é medo, não é briga, não é discussão. O Senhor não é a bebida, não é a diversão. O Senhor não é a fofoca e nem a mentira. Então, se dentro de você está ali orando, fazendo, você acabou de ouvir esse devocional, está em paz, está tranquilo, está harmonizado. Opa, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele derramou o Espírito Santo na tua vida. Nesse instante, os teus pensamentos começam a vaguear e a pensar e a fazer, e aquilo vem curando a tua alma, alimentando o teu espírito. Só que daqui um pouco você entra num ambiente, tá ali tocando um sertanejo, um funk ou qualquer coisa. Você acha que o Espírito Santo vai ficar ali dividindo o palco com os outros? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você poderia manter isso acontecendo ainda. Só que você precisa obedecer ao Espírito. Ah, mas como que eu vou obedecer o Espírito? Ele fala? Eu não tenho escutado. Fala o tempo todo nos teus sentimentos. Então você faça coisas para que os teus sentimentos permaneçam bons. Se você tem feito algo que os seus sentimentos estão causando algum tipo de desconforto, se a tua cabeça fica acusando, não, mas você precisa entender se é pro bem ou é pro mal, porque o diabo também usa desse mesmo artifício. Nem todo mal que nós sentimos é mal. Tem mal que está simplesmente dizendo, olha, isso está te fazendo ir para um caminho que não é bom. E tem outras coisas que ficam nos cutucando, tentando fazer com que nós possamos obedecer. É como um escravo que obedece porque levou uma chicotada. É diferente de alguém que está indo em algum lugar ou sabe que algo está quente, que se ele colocar a mão vai machucar. A dor é a mesma para ambas as coisas. O que muda são as circunstâncias. Então, enquanto nós obedecemos o Espírito Santo, nós somos guiados e estamos unidos pelo Senhor. E isso tem uma razão. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. E que mensagem é essa? Ele está referindo aos mandamentos. Que mandamentos são esses? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É só isso. Porque quem ama cumpre toda a lei, porque quem ama está unido com Cristo. Falamos disso também usando como referência 1 Coríntios 13. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, estarão vivendo sempre unidos com o Filho e com o Pai. Então, quando nós guardamos a mensagem de Deus, guardei a sua mensagem dentro de mim, para não pecar contra ti. Cristo, ele permanece unido com nós, e enquanto ele está unido com nós, nós permanecemos tendo acesso a toda a sabedoria de Deus. E assim como eu aprendi coisas que eu não poderia aprender,
você também vai aprender a fazer coisas no teu trabalho que você não poderia fazer. Você vai criar uma aptidão nova, algo diferente. Mas não busque a Deus pensando nisso, porque os dons não devem ser buscados. Nós não buscamos Deus porque Ele pode nos dar dons. Nós ganhamos os dons porque Deus confia em nós. Então isso é um fruto. E nós temos que entender isso da forma que isso é. Porque sempre que eu tiver interesse no que Deus pode me oferecer e não naquilo que Ele é o pior tipo de relação que a gente pode ter com uma pessoa. Você gostaria de se relacionar com alguém que te procurasse sempre para pedir dinheiro ou porque você pode oferecer algum tipo de benefício? Essa pessoa ela não te convida para nenhuma festa. Essa pessoa ela nunca quer estar com a tua presença, ela nunca quer saber como você está, ela não quer saber de nada. Ela só te procura quando ela precisa de alguma coisa. Nós não somos esse tipo de pessoa. Muito menos não vai ser dessa forma que nós vamos tratar Deus. Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E nós temos temor, nós temos respeito e nós temos amor pelo nosso Pai. Nosso Pai não é um banco. Nosso Pai não é um poço de pedidos que você fica ali jogando moedas. Ah, eu te dou 10% se você me der o que eu quero. Tá mais fácil o diabo dar, né? Você é baratinho, baratinho. Troca a sua salvação por vida nessa vida. Se a gente continua lendo a palavra, lá em 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29, a palavra do Senhor ela diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Eu gosto muito, mas muito, muito dessa passagem. Porque foi uma das primeiras passagens depois que eu comecei a ler a Bíblia que eu me identifiquei. Porque eu me identificava como uma coisa louca e eu adorava a loucura. Porque para mim a loucura era a fonte de tudo aquilo que me significava. Porque já que ninguém podia me entender, eu me sentia um maluco nessa terra de normais. E a palavra, ela nos dá um discernimento e um contexto, nos faz um convite a refletir como era a nossa vida antes de Deus chegar. Irmãos, pensem, ele está pedindo, reflitam no que vocês eram quando foram chamados. Se você tem mudança na tua vida, se você se converteu ao Senhor, se você conversa com o Espírito Santo, se você tem lido a palavra de Deus, se você tem partilhado esse devocional com outras pessoas, se você tem tentado ser uma pessoa melhor, se você tem tentado seguir os teus sentimentos, se você sente que Deus está dando sabedoria e cura para a sua vida, você está no seu chamado. Compara a tua vida hoje, que talvez não esteja completa a sua transição. Talvez ainda você não renunciou totalmente àquilo que deveria renunciar, mas você está no caminho. Dá para comparar? Não dá para comparar. Aquilo que Cristo faz na nossa vida não se compara a nada do que nós éramos. Só que a pergunta é a seguinte, olha o que ele fala. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Então, segundo o mundo, nós não éramos nada. Não eram sábios segundo os padrões. Se eu for falar para uma pessoa que eu não frequento a igreja e prego, pronto, crucificado, crucifica. No começo eu não achava um lugar nem que quisesse para poder pregar, porque eu não fazia parte da patota, eu não pagava o dízimo, eu não fazia, porque o importante não é a mensagem. O importante é você fazer parte do grupo. Não é Deus, não é Cristo. É isso que eu falo. Então, segundo os padrões do mundo, ninguém vai acreditar em nós. Mas nós somos aqueles que Deus chamou. Olha, poucos eram poderosos e poucos eram nobres de nascimento. Aqui tem um ponto interessante.
poucos, não quer dizer todos. Então Deus chamou diversas pessoas de diversas classes sociais, de diversos lugares diferentes para anunciar a mensagem. E às vezes a gente cai na besteira de pensar que é só os humildes, é só os pobres. Tem mais dificuldades para uns do que para os outros? Com certeza, cada um vai ter a tua dificuldade, mas nada pode dizer para Deus até onde Ele pode ir e quem Ele pode escolher. Então Ele escolheu aquele que não era sábio, aquele que não era poderoso e aquele que não era nobre. Ele escolheu o comum, Ele escolheu os esquecidos, Ele escolheu os loucos. Mas Deus escolheu o que para o povo, o que para o mundo é loucura, o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, para envergonhar os sábios. Então Deus escolheu aqueles que não são para confundir o que são. E é por isso que você é um escolhido. Justamente porque você não tem capacitação nenhuma. Porém, a tua capacitação foi feita por quem? Pelo Senhor. Eles vão procurar o teu currículo e não vão encontrar. Mas dentro do teu coração vai ter a sabedoria de Deus. Eles vão encontrar em você e não vão achar. Vão achar que vão poder te derrubar. Mas você está sempre de pé e sorrindo. Sempre. Tudo para envergonhar os outros. Tudo para que os outros não possam se gloriar de si mesmo. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é. Você se inclui nisso? Você se sente assim insignificante às vezes? Não encontra um propósito na tua vida? Você se sente desprezado? É aquele que só é lembrado nos momentos que precisa de alguma coisa. Nunca é para partilhar a alegria, sempre é para resolver um problema. É como se fosse um bombeiro. A gente só liga no bombeiro ou só liga na polícia quando tem problema. Quando não tem, ninguém liga. E às vezes nós somos isso, insignificantes. E aqueles que nada são, nada. A vida não tem propósito em nada. Quantas vezes não pensamos em tirar a própria vida? Porque nos sentimos sendo nada. E Deus diz, olha, você está nesse barco desse jeito? Vem cá que é você que eu quero. Porque quando eu fizer na tua vida a obra, ninguém vai dizer que foi você. Todos vão poder enxergar que fui eu. Ninguém vai se vangloriar do que fez, porque você não podia fazer nada. E assim a gente vai conhecendo a Deus e como Deus capacita aqueles que obedecem a sua palavra. E agora dá para entender por que todos os dias, sem exceção, é dito para que se leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, a tradução que é boa para você começar é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Custa mais ou menos R$20 no Mercado Livre. Se você não tem o dinheiro para investir, tem um celular? Deve ter porque está ouvindo a mensagem. Tem aplicativos da Bíblia. Em toda divulgação nossa tem um cartazinho. Nesse cartazinho tem ali um telefone. Pode mandar uma mensagem naquele telefone pedindo orientação. Ela é gratuita. Mesmo se você quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, pode mandar uma mensagem que ela é gratuita. Você não vai receber spam, você não vai receber infortunação, você não vai receber pedido de oferta nem nada. Você quer ofender a gente, você oferece dinheiro. Você pode em qualquer igreja ofertar dinheiro. Pra gente não. Pra gente não. Nós queremos o amor. Nós queremos a verdade. Nós queremos ver você sorrindo. Nós queremos que o nada que você é seja tudo nas mãos de Deus. Nós queremos que você conheça a palavra e que você se liberte. Nós queremos encontrar você no céu. Nós estamos preocupados com a sua vida, com a sua alma e com o seu coração. O resto já tem gente demais preocupado. Amém? Somos capacitados pelo Espírito Santo quando obedecemos a palavra de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Não traiam os seus sentimentos. Não apaguem o Espírito Santo. Faça uma forcinha. Escuta esse devocional todo dia.
Escolhe algumas pessoas que Deus colocar dentro do teu coração para mandar essa mensagem. Você não sabe como pode fazer a diferença. Você que tem acesso a outras pessoas. Às vezes você está ouvindo elas falando sobre tristezas, sobre desânimos e tudo isso. E Deus querendo usar de você, te incomodando. Converse com essa pessoa sobre o que esse devocional tem feito na sua vida, o que Jesus tem feito na sua vida. Partilhe o devocional. Se você não acha que não tem tempo para ficar o tempo todo, começa por algum tempo mandando, depois pode mandar no número de telefone que a gente adiciona na lista de transmissão. Mas deixa Deus te usando. Deixa Deus usar de você. Quanto mais o Espírito Santo estiver perto de você, mais a cura você vai receber. Você não precisa ficar pedindo oração, não. Tem uma vida cheia do Espírito Santo que a bênção ela é derramada. Não se preocupa com isso, porque Deus sabe das tuas necessidades. Você não precisa se humilhar por essas coisas, não. Quer se humilhar por alguma coisa? Se humilha para Deus pedindo perdão. Se arrependendo, perdoando, amando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.